Olá pessoal, tudo bem? Bruno Gianola aqui de novo. E nesse vídeo eu vou falar sobre auto-hipnose. Então eu tenho falado um pouquinho sobre algumas características interessantes e falando sobre como a auto-hipnose poderia ser útil nesses casos. E nesse vídeo eu vou falar especificamente para a gente entender um pouquinho mais o que é a auto-hipnose, por que ela funciona, como que a nossa mente tá organizada, está funcionando. Então, talvez, quando a gente começar a entender o funcionamento da nossa mente inconsciente, a gente vai começar a entender por que algumas pessoas são felizes e outras não. Por que algumas pessoas têm boa saúde e outras não. Por que algumas pessoas têm bons relacionamentos e outras não. Por que algumas pessoas têm prosperidade e outras não. Entre uma série de outras coisas aí, né? O que acontece é que a nossa mente, ela, ao longo da nossa vida, ela vai absorvendo informações do mundo externo e ela vai sistematizando, organizando essas informações em algo que parece como que um projeto, uma planta mesmo, igual eu falei nos outros vídeos. E essa planta, né, esse projeto, um projeto como que de engenharia, assim, tridimensional, holográfico e tudo mais, ela determina o que a gente tem que pensar sobre as coisas. Quando acontece uma determinada situação, é esse projeto que fala, isso daí foi ético, isso daí foi engraçado, isso daí foi desonesto, aquilo lá não se faz com amigos. Então, esse projeto ele vai como que organizando, como que dando os significados para a nossa vida, para as coisas que acontecem na nossa vida. E a gente vai agindo através disso no mundo. Então, o jeito que a nossa mente está sendo organizada, que ela vai absorvendo informações, absorvendo aprendizagens, vai determinando a forma que eu me sinto no mundo, a forma que eu reajo às situações, que tipo de emoção eu sinto. Então, é uma mentira, né? Um mito essa questão de achar que as pessoas nascem com um certo talento, com um certo dom e tudo mais. Na verdade, até onde se sabe, todas as pessoas elas são concebidas, né? Considerando questões de corpo físico mesmo, algumas pessoas mais altas, outras mais baixas e tudo mais. Mas a mente das pessoas ela é muito parecida, independente da família, independente da criação, tanto é que pode ser que entre dois irmãos gêmeos, um seja extremamente bem sucedido, se comunique bem, seja espontâneo, tudo mais, e o outro seja mais, às vezes até tem algum vício, ou fuma, ou não consegue se comunicar direito, ou fica meio rebelde e tal. Então, se fosse a questão genética só, o destino das pessoas que nasceram na mesma família deveria ser o mesmo. E não é bem assim, né? Então, o que acontece? À medida que a gente vai vivendo, a nossa mente fica sendo projetada mesmo. Ela vai organizando as coisas e projetando aquilo no mundo. Um exemplo bem típico disso. É muito comum a gente perceber que os filhos mais novos, né, os filhos mais velhos, aliás, os que nasceram primeiro, eles tendem a viver por mais tempo. Na maioria das famílias e tudo mais, eles são saudáveis por mais tempo em relação aos irmãos mais novos que eles têm. E por que isso acontece? Uma possível explicação é que, por exemplo, o filho mais novo, né? Quando ele nasceu, os pais eram mais novos, os avós eram mais novos. Então, ele via os adultos como pessoas mais ativas na vida, ele via os avós e o avô ia até tal lugar, a avó ia na cidade, ia pagar conta, ia fazer não sei o que, cozinhava, saía e tudo mais. E aí a pessoa cria, e para ela, claro, os avós são, né, as pessoas mais velhas do mundo, né, do planeta. E aí, na cabeça dela, aquelas pessoas que são avós, elas são ativas. Então ela programa na mente dela, ela coloca nesse projeto, né, que as pessoas mais velhas são ativas. Os irmãos mais novos, quando eles veem os avós,
os avós já estão mais debilitados, já não saem tanto, às vezes tem algum problema de saúde e tudo mais, e aquela pessoa fica com aquela imagem registrada, que os mais velhos já têm problemas de saúde e tudo mais. Então, não é tanto de se estranhar que os irmãos mais novos, quando chegarem, né, próximos de alguma idade, eu não estou falando da quantidade de anos, porque, mas se um filho tinha, os avós tinham 50 anos e o outro tem 70, vai dar na mesma, porque os dois vão saber que com 70 aconteceu isso. Não é bem assim, porque para a criança, ela não tem essa noção lógica que os adultos têm. Então, para ela, quando ela tem 1 ano e o avô tem 50, é como se o avô tivesse 1000. A outra, quando ela tem 1 ano e o avô tem 70, é como se o avô tivesse 1000. Então, ela não sabe a diferença de 50 e 70 quando ela é novinha. E é nessa época, né, até 8 anos, mais ou menos, que a mente da pessoa vai organizando e aprendendo esse tipo de coisa. Então, o nosso inconsciente, ele vai captando esse tipo de informação e trazendo para a gente, trazendo para a nossa vida. E isso depois vai modificar nossas decisões, nosso estilo de vida, nossos hábitos, nosso sucesso efetivamente, né? Ou nosso insucesso, de acordo com as coisas que a gente vem aprendendo. Além disso, de observar os avós, por exemplo, o jeito que a criança percebe os pais, né? Que tipo de atitude os pais têm. Quando os pais estão juntos, o exemplo que a pessoa tem de relacionamento, geralmente, é o exemplo do pai e da mãe. E quando não há separação do casal, a criança ela cria aquele tipo de imagem de pessoas que se relacionam, que têm filhos, e o que acontece depois que eles têm filhos, e ela vai buscar normalmente ter relacionamentos daquele tipo. Quando os pais são divorciados, é mais provável ou possível que os filhos também tenham algum relacionamento, tenham um divórcio e tal, porque para ele aquilo já está mais preparado na mente dele. Se o pai é mais mandão, ele vai pensar que o homem tem que mandar. Se a mãe é mais mandona, ele vai ter que pensar que a mulher tem que mandar e esse tipo de coisa, né? Então, e outra coisa, quando a criança já chega na época de começar a ficar perguntando por quê, né? Por que isso? Por que é isso daquele jeito? Por que é isso desse jeito? A criança já está começando a formar um senso racional mesmo de tentar encontrar as explicações das coisas. E às vezes os pais estão meio sem paciência, eles respondem qualquer coisa ali, sabe? Às vezes para tentar convencer o filho de fazer alguma coisa, eles falam alguma mentirinha, mas pro filho aquilo vai ser uma verdade. E aquilo vai se programar no inconsciente dele e a gente não sabe até quando aquilo vai ser uma verdade. Porque aquilo pode ser que não se atualize novamente depois, né? Então, aquilo vai ser uma verdade por muito tempo. E isso vai moldando o nosso estilo de vida. A gente fala bastante sobre a nossa percepção do mundo, e uma coisa interessante é que a gente está sempre meio segundo atrás da realidade. O que é isso? As coisas que você está percebendo agora aconteceram mais ou menos meio segundo atrás. Só que o seu inconsciente percebe essas informações e ela só manda para o seu consciente. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, só para fazer mais sentido. Mas ela manda para a sua percepção consciente só as informações que o seu projeto aí está programado para receber, para interpretar, para tomar consciência mesmo. E isso acontece porque existem bilhões de informações acontecendo em cada momento na nossa vida e a gente não consegue prestar atenção em tudo. Então, o nosso inconsciente mostra para o nosso consciente quais são as coisas importantes que a gente deve prestar atenção. Mas essas coisas importantes não são necessariamente as coisas que vão ser melhores para a sua saúde, ou para o seu sucesso, ou para os seus bons relacionamentos. As coisas que o seu inconsciente colocar como importantes vão ser aquelas que ele aprendeu ao longo da sua vida, que são significativos. Num programa na Inglaterra de TV,
foi feito um teste sobre isso, identificando quais pessoas, né, entre várias, quais pessoas se consideravam sortudas e quais pessoas se consideravam azaradas. E aí eles separaram essas pessoas em grupo, e sem que essas pessoas soubessem que estavam sendo filmadas ou gravadas, foi pedido para que elas fossem de um lugar até o outro para encontrar alguém numa cafeteria, que aquela pessoa iria conversar com ela, entrevistar ela e tudo mais. Só que a rua na qual essas pessoas iam passar, ela já estava configurada ali com câmeras escondidas e tudo mais. E tinha, se eu não me engano, uma nota, eu não lembro exatamente o valor agora, mas eu acho que era 100 libras, né? No chão. E todas as pessoas, tanto as que se consideravam sortudas quanto as azaradas, elas passaram por essa mesma rua e a nota estava no mesmo lugar e tudo mais. Todas as pessoas sortudas, que se consideravam sortudas, viram a nota e pegaram e guardaram. Todas as pessoas que se consideravam azaradas não viram a nota. Minto. Uma viu a nota, dá para ver pela câmera que ela olhou a nota, mas ela meio que deu uma risadinha e fez um sinal assim, como quem diz, né? Ah, não, eu acho que deve ser só um papel parecido, deve ser alguma outra coisa, e ela não foi investigar e não ficou com a nota. Então, o que acontece? Como todas as pessoas passaram por essa rua, o inconsciente das pessoas viu todas as informações possíveis ali. Por que só as pessoas sortudas viram? Porque a mente dela estava programada para reforçar que ela é sortuda e que as coisas boas acontecem na vida dela. As outras que se dão como azaradas, né, que se tem como azaradas, a mente delas está programada para mostrar que ela não dá certo, que ela tem azar, que as coisas não acontecem muito bem para ela e tudo mais. E isso nada mais é do que uma programação do nosso inconsciente. E a boa notícia é que essa programação pode ser modificada. Um outro exemplo foi o Einstein. Ele teve as associações mentais que depois deram origem à teoria da relatividade muitos anos antes dele ter a capacidade mental, consciente e racional de provar, através de cálculos, a teoria da relatividade. Então, no inconsciente dele, ele já tinha todas as informações, mas ele não sabia o suficiente de cálculos mesmo, da parte mais matemática mesmo, para provar a teoria da relatividade. Então, é mais uma força, né, uma capacidade que a gente vê que o nosso inconsciente tem, que o nosso inconsciente usa. E claro, né, o nosso consciente, ele é importante, ele é essencial para a nossa sobrevivência. Quando a gente fala sobre linguagem, né, sobre coisas mais práticas, sobre planejamento, a gente está falando da mente consciente. E uma coisa muito interessante é que quando a gente fala sobre processos de mudanças, tem muitas pessoas que acreditam que para ter uma mudança na vida, a pessoa precisa entender por que ela tem aquele problema, ou ela tem que entender racionalmente como que acontece aquele problema, ou, né, da onde que veio. Ela acha que ela tem que ter o entendimento consciente. Só que o entendimento consciente não produz a mudança interna necessária para que a pessoa mude um hábito, para que a pessoa mude uma questão emocional, uma resposta emocional. Se fosse suficiente entender um problema, ninguém fumaria, ninguém tomaria refrigerante. Todas as pessoas que sabem quando tiveram um trauma não teriam mais medo daquele trauma. A pessoa tem lá medo de lagartixa. Então, um dia ela lembra que ela se assustou com lagartixa e se lembrasse, saber por que aquilo começou fosse suficiente, o fato de lembrar o primeiro dia, onde aquele trauma começou, faria com que ela não tivesse mais medo de lagartixa. A pessoa tem medo de falar em público, mas ela sabe que falar em público não vai causar nenhum risco à vida dela, ela não vai morrer falando em público, não tem um motivo real para ter medo, mas a força consciente, né, a atenção, o entendimento consciente não são
suficientes para produzir uma mudança. E o mesmo vale para as pessoas que estão tentando começar a fazer alguma coisa, por exemplo, se alimentar melhor, fazer mais atividade física, conseguir estudar, né? A pessoa não consegue estudar, não consegue organizar, não consegue fazer a casa, não, fazer a limpeza da casa, às vezes não consegue dormir, uma série de coisas. E aí ela tenta, pela força de vontade, conseguir aquilo. Por exemplo, ela fala, não, eu vou me obrigar, me forçar a fazer atividade física e tal. Só que força de vontade não existe. O que existe é atenção consciente. E a atenção consciente, a gente consegue prestar atenção conscientemente em 7, mais ou menos 2 pedaços de informação por segundo. O que é isso? Entre 5 e 9 pedaços, detalhes por segundo, né? A cada momento, não é nem por segundo, é ao mesmo tempo. Então, para você prestar atenção em outra coisa, você tem que parar de prestar atenção em alguma coisa. E já tem, inclusive, outros estudos que falam que o máximo é 4 coisas que a gente consegue prestar atenção. Então, veja que a nossa capacidade de atenção consciente ela é muito reduzida em relação à quantidade de coisas que a gente tem que fazer. E aí a pessoa quer parar de fumar, por exemplo, e a primeira coisa que ela faz é ficar o dia inteiro pensando, nossa, não posso fumar, 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 parei de fumar, tô parando de fumar. Nossa, aí dá vontade de fumar, chega uma hora que ela se distrai quando ela vê ela já está fumando. Ou acontece alguma coisa interna e ela vai perceber, ela já está fumando. Então, o que acontece? Ela tem alguma coisa programada internamente que é mais forte do que essa ínfima atenção consciente, do que essa força de vontade. E isso está instalado nisso que eu estou falando, que é a nossa mente inconsciente. Quando a gente está tendo contato com o mundo ou com outras pessoas, a gente vai dando significados para as coisas. Então, como eu falei, eu vejo uma coisa e acho que aquilo é ético. Eu vejo outra e eu acho que é uma boa oportunidade. Eu vejo um alimento e eu acho que é gostoso. Eu vejo uma pessoa e eu acho que ela é invejosa. Quando eu estou dando esses significados, eu estou projetando naquilo a minha configuração inconsciente. Tem uma regra da mente que fala, percepção é projeção. Tudo que eu percebo no mundo ou nas outras pessoas sou eu que estou projetando de acordo com o meu estilo de configuração da minha mente inconsciente. Eu não sei ler a mente das pessoas. Então, como que eu sei que alguém é invejoso? Como que eu sei que alguém tem raiva? Como que eu sei que alguém está com medo? Por quê? Eu estou pegando, através dos meus sentidos, né, dos meus olhos, do meu ouvido e tudo mais, eu estou captando informações e estou buscando na minha mente o que aquilo significa para mim. Então, eu projeto na pessoa, o que eu percebo na pessoa, na verdade, eu estou projetando meu. E isso é muito interessante porque se você vê que todo mundo é invejoso, que todo mundo engana os outros, que todo mundo é alguma coisa, preste atenção se a sua mente não está muito focada nisso. Não estou dizendo que se você acha que todo mundo é invejoso, você é invejoso. Mas por que para você é tão importante, gera tanto impacto emocional essa questão? Então, quando você vê muito uma coisa, a sua mente ela fica organizada, né? Isso mostra que a sua mente está organizada para enfatizar aquilo, para dar uma prioridade naquilo. Então, se a gente quer mudar nossas emoções, nossa percepção sobre o mundo, nossas reações emocionais, se a gente quer ser mais saudável, mais feliz, ter mais prosperidade, relacionamento, sucesso, até mesmo mais sorte, a chave secreta que qualquer pessoa precisa saber é como gerar essas mudanças no projeto inconsciente, no nosso projeto interno. A gente tem 2 mentes. Para fins didáticos, tá? A gente tem a mente inconsciente e a gente tem a mente consciente. A mente inconsciente, ela está associada às nossas emoções, ou reprimir as nossas emoções e memórias, né? Que também tem
um mecanismo de defesa na mente que faz a gente esquecer as coisas ou não sentir algumas emoções porque ela está reprimindo aquilo. Capacidade de cura física do nosso corpo está associado ao inconsciente, as nossas respostas de vitalidade, a nossa sabedoria, nossas memórias e praticamente todas as nossas aprendizagens. Todas as nossas aprendizagens estão gravadas no nosso inconsciente. Desde andar, desde falar, desde olhar alguma coisa e já saber se aquilo está longe, se está perto, se aquilo é pesado ou não, se aquilo é perigoso ou não, se aquilo vai fazer bem ou mal para mim. Tudo isso fica registrado no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é responsável por todas as coisas que a gente faz automaticamente, inclusive respirar, dirigir, né? Enquanto a gente está dirigindo as primeiras vezes, a gente está usando o consciente para dirigir. Aí a gente está pensando, lembrando o que tem que fazer, e a gente está naquela questão limitada, né, de atenção consciente, por isso que a gente não dirige tão bem nas primeiras vezes. Aí, na medida que você vai aprendendo aquilo está indo para o seu inconsciente. Você passa a fazer aquilo automaticamente e consegue colocar a sua atenção consciente em outros lugares, em outras coisas, na música que está tocando, no assunto que você está falando, no seu planejamento durante o dia, no que você vai fazer. Por isso eu também falo que quando a gente entendeu uma coisa, racionalmente, a gente não aprendeu ainda. A gente está pronto para aprender. Quando a gente aprende, aquilo está no nosso inconsciente. Por que eu falo isso? Às vezes a pessoa lê um livro sobre hipnose, por exemplo, ela acha que aprendeu hipnose, na verdade ela entendeu os conceitos, mas ela não tem a capacidade mínima de usar aquilo ainda na vida dela. Então, entender um conceito não é o mesmo que aprender. E eu estou falando isso porque eu estou começando a falar aqui, né? Eu estou falando já sobre auto-hipnose, sobre como a nossa mente funciona. Em algum momento eu vou ensinar você a fazer auto-hipnose. E você ver o vídeo uma vez e nunca usar, não vai ter resultado. Você tem que usar isso. E algumas vezes a pessoa, ela entende uma coisa, aí ela vai procurar um outro jeito de fazer aquilo, ela procura outro, e ela fica procurando um monte de maneiras de fazer as coisas, mas ela não testa nenhuma efetivamente, e ela começa a achar que aquilo não funciona. Então, quando a pessoa entendeu racionalmente uma coisa, ela ainda não aprendeu, ela está pronta para aprender. A nossa mente consciente é como se fosse um guarda que fica protegendo ali uma entrada de um castelo, por exemplo. O castelo é o nosso inconsciente. O nosso consciente é como se fosse o guarda. As crianças, elas pegam o guarda emprestado dos adultos quando elas estão aprendendo. Então, o que elas veem os adultos racionalizando ali, explicando, justificando, as crianças tendem a pegar esse guarda, porque elas não têm um guarda ainda, então elas vão criando um guardinha delas ali, e o guarda da criança vai ser parecido com o dos adultos que são confiáveis para ela. O nosso consciente, ele racionaliza, ele pensa, ele avalia, ele compara, ele dá desculpas e racionalizações para os nossos problemas, né? Então, às vezes, a pessoa tem algum problema, alguma questão emocional, e o consciente, ele vai dando desculpas, ele vai justificando, vai dando esses porquês aí que, na verdade, não resolve de nada, né? Mas ele impede, de certa forma, as informações de chegarem no nosso inconsciente. Então, ele é muito bom, porque se ele não existisse, qualquer coisa que alguém fala pra gente, a gente iria acreditar. Iria tomar aquilo como verdade, que é o que acontece com as crianças, né? Por isso que é muito importante a gente perceber o que a gente está falando, o que está sendo dito para as crianças, porque elas não têm o guardião ainda formado, elas não sabem ainda filtrar as coisas. E o nosso consciente é quem filtra as coisas. Mas o que acontece? Muitas vezes, depois que uma informação já foi filtrada, já foi aceita pela mente inconsciente, a gente não consegue mudar aquilo. E o guardião, né, o guarda lá do portão, ele está defendendo as informações. Então, a pessoa não gosta dela mesma, a pessoa se acha feia, se acha
incompetente e tal. Chega alguém e fala, não, você é bonito, você é competente, você consegue. Só que o guarda ali está defendendo a pessoa e ela não recebe aquela informação no nível inconsciente. E a pessoa até pode dar alguma resposta, mas ela não vai ter gerado a mudança importante e significativa que seria necessária para produzir uma mudança para essa pessoa. Então, aí que entra o segredo da coisa toda. A gente conseguir se aliar ao nosso guarda para que ele nos ajude a permitir, né, que as informações positivas, que as sugestões positivas sejam aceitas pela mente inconsciente. E a gente faz isso através da hipnose ou através da auto-hipnose e tudo mais. Aí, quando a gente começa a falar sobre a auto-hipnose, algumas pessoas já têm aquelas ideias, né? Não, mas eu não entro em hipnose porque a minha mente não é fraca. Ah, mas e se eu ficar preso no estado de transe? E se eu ficar, sabe, se eu não conseguir voltar? Minha mente vai ficar fraca se eu fizer auto-hipnose? E se eu dormir, perder a consciência? E se eu não for capaz de entrar em estado hipnótico? Então, todas essas coisas que eu falei agora são mitos. A hipnose, a pessoa não dorme, a pessoa não perde a consciência. A pessoa, inclusive, ela está no estado natural da mente. A gente já entra em estado hipnótico mais ou menos 15 minutos a cada hora do nosso dia. Então, é um estado natural, a gente não precisa ir para outra dimensão, a alma não sai do corpo, esse tipo de coisa. A hipnose é um estado natural da mente. Então, como ele é natural, a gente entra e sai dele sem perceber. É impossível alguém entrar nesse estado e ficar preso no transe. Seria a mesma coisa que alguém ter medo de dormir porque não sabe se vai ficar preso no sono durante a noite. Então, não existe, nunca foi registrado ninguém que tenha ficado preso no transe, porque é um estado de pensamento. É um estado de conexão interna. A gente conecta, a gente abre uma porta interna para a gente mesmo. Quando a pessoa entra em estado hipnótico e ela acessa muitas vezes o estado hipnótico, ela vai aprendendo a se conectar com ela mesma. Então, ela não fica mais fraca e nem estranha. Pelo contrário, ela fica mais forte. Porque ela passa a se controlar mais, ela passa a entender mais sobre ela mesma, ela passa a saber mais coisas sobre ela. E quanto mais a pessoa aprende a se conectar com a mente dela, mais ela tem capacidade de mudança. E isso fortalece a autoestima, fortalece o senso de importância, a segurança da pessoa, porque ela sabe se aliar agora com o que ela tem de mais poderoso. Porque quando ela tinha aqueles problemas, aqueles medos, aquelas fobias, aquelas preocupações, ansiedade e tudo mais, ela tinha uma coisa poderosa dentro dela, mas que estava gerando resultados que ela não queria. Agora, com a auto-hipnose, ela passa a escolher os resultados que ela quer que o inconsciente dela produza para ela. E outra coisa que algumas pessoas pensam é, mas eu não sou hipnotizável, eu sou invulnerável à hipnose, a hipnose não funciona comigo. Só tem um tipo de estado de consciência, um tipo de estado no qual a hipnose não funciona. E o nome desse estado é morte. Então, todas as pessoas vivas entram e saem de estados de consciência várias vezes por dia. Então, é impossível que alguém não entre nesse estado. Para a pessoa não entrar, não modificar o estado de consciência dela, ela precisa estar morta, tá? Então, todas as pessoas, algumas conseguem na primeira vez, outras precisam treinar mais um pouquinho, assim como qualquer habilidade, como dirigir, como lutar, como dançar, como escrever. Sempre tem algumas pessoas que na primeira vez conseguem mais fácil, outras que precisam aprender um pouquinho melhor, mas todos que estão aqui, provavelmente hoje vendo esse vídeo, sabem escrever, sabem falar e tudo mais. Tudo isso você aprendeu, né? Então, se você consegue fazer isso, você consegue fazer auto-hipnose, porque isso mostra que a sua mente é capaz de aprender. Se você sabe andar, falar, escrever, você é capaz de aprender. Se você é capaz de aprender, você é capaz de entrar em estado hipnótico.
Quando a gente vai entrando em contato, né, com o nosso inconsciente, que a gente vai gerando mudanças, vai sabendo algumas coisas, recuperando, se necessário, algumas memórias, né, acessando recursos internos, o nosso inconsciente vai ajudando o nosso corpo a manter mais equilíbrio. Então, a gente tem mais escolhas, mais poder de decisão. E, ao invés de nos tornar mais fracos, né, como algumas pessoas têm medo, na verdade, a hipnose nos torna mais fortes. Porque quem controla a mente inconsciente controla a vida. E quem controla a vida confia mais em si mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, fala o que você achou. Se tiver alguma pergunta, pode me mandar. E segue o canal, marca para receber as notificações, que em breve você vai aprender comigo a fazer auto-hipnose, entrar em estado hipnótico, dar sugestões, saber que tipo de sugestões dar. Então, a gente vai desenvolvendo mais esse assunto que é tão importante e significativo para gerar qualquer mudança necessária na nossa vida. Vou ficando por aqui, abraços e até a próxima.